Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador e amigo ouvinte, no ar seu programa Islâmico em Foco da Hack TV. Estamos a transmitir em simultâneo com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Hoje, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, contamos na voz do nosso ilustre Sheikh Abdul Majid Antoni. Preparamos um tema muito importante que é, portanto, como gerir as calamidades e infelicidades. Repito, o nosso tema de hoje em destaque para o seu programa Islâmico em Foco. Vamos falar de como gerir as calamidades e infelicidades, visto que muitos, quando são, portanto, que recebem alguns testes de Allah subhanahu wa ta'ala, eles estão infelizes, começam a acusar o outro, o vizinho, o seu familiar, porque a vida não vai bem, só pode ser fulano. Às vezes, quando Allah nos detesta, portanto, com algumas calamidades, cada um começa a interpretar mal, enfim, muitíssimo mais. Então, para mais detalhes, é só ficar na nossa sintonia, acompanhe atentamente. Segunda e última parte será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir, porque o programa é meramente interativo. Portanto, antes do arranque, vou saudar o meu convidado, Sheikh, portanto, Abdul Majid Antoni, já se encontra nos estúdios da Hack TV. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, estou bem, não sei, irmão, como está? Alhamdulillah. Alhamdulillah. E as chuvas se vai se sentir ao nível de quase Alhamdulillah, todo o país, já não é? fomos abençoados e Alhamdulillah. esperamos, pedimos a Allah que esta chuva seja uma bênção, uma misericórdia. Amém. E, alhamdulillah, mashallah. Aí está, mais uma vez, caro telespectador, amigo ouvinte, acompanhou a intervenção, portanto, você que está ligado com a Tela da Verdade, você que está em nossa cintura através da rádio, nós chegamos nas cidades da Beira e Quelimane. Não só Nampula também poderá nos acompanhar através da nossa rádio, que é a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Agora sim, vamos acompanhar espaço de exortação, acompanhar espaço de exortação na voz do nosso ilustre Sheikh Abdul Majid Antoni. Como dissemos, o tema, como gerir as calamidades e infelicidades. Sheikh, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Em seguida, mandamos bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam. Que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos que seguirem seus passos até no dia do juízo final. Amém. Como gerir as calamidades e infelicidades? Aqui temos dois temas, dois assuntos: calamidades e infelicidades. Agora, como gerir? Exatamente. Aí está a pergunta que fica no ar. Exatamente, como gerir. E quando nós dissemos como gerir, estamos a falar já no ângulo religioso. Exato. No lado religioso, e sabemos como é que os outros gerem as calamidades e infelicidades. Nós, uma coisa podemos considerar toda calamidade é infelicidade, mas nem toda infelicidade é calamidade. Exatamente. E Allah subhanahu wa ta'ala tem uma tradição. E aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Desde o tempo de Adam, alayhi salatu wassalam, o tempo de Noé, a era dos profetas, existiram calamidades. E alguns atribuem ou associam essas calamidades à fúria e zanga divina. Por isso, muitos, quando vê alguma chuva, vê algum incêndio, vê alguma inundação, alguma cheia, algum terremoto, dizem que Allah está zangado. E isto é zanga de Allah. Toda calamidade, alguns olham nesta perspectiva e dizem que isto é zanga de Allah, Allah está zangado. E tem suas, posso dizer,
tem suas formas de como fugir desta zanga de Allah, desta fúria, como eles dizem, a fúria divina, recorrendo a forças, posso dizer, obscuras, a forças e a outras criaturas, e com aquela convicção de que essas criaturas têm o poder de interceder, têm o poder de apaziguar esta fúria e esta zanga de Allah. Por esta razão, naquele tempo, se alguém, por exemplo, no tempo da chuva, ou quando não chove, há muita seca, iam num determinado lugar, ou na montanha, ou num empondeiro, ou na campa, ou irem implorar que esta chuva está a matar, ou há muita inundação, ou não está a chover, há muita fome, há muita seca, há muito terremoto, tudo isso. Então tinham posso dizer, um lugar onde recorrer. Isso na convicção deles para apaziguar, para terminar ou aliviar-se desta calamidade. E ao andar do tempo, o termo calamidade foi associado à natureza. Por isso temos o termo calamidades naturais. Significa são calamidades naturais. Aqui nós temos duas maneiras de perceber o termo calamidades naturais. Não que seja haram a pessoa dizer calamidades naturais. Não podemos perceber assim. Calamidades naturais, primeiro a pessoa pode dizer isso com aquele objetivo de dizer que é uma calamidade que se encontra na natureza. Alguém trouxe essa calamidade. Vem de onde vem, mas ela faz se sentir na natureza. A natureza é o quê? É tudo aquilo, como se diz, né, que nos rodeia. A natureza é tudo aquilo que nos rodeia. Exatamente. São as florestas, são os rios, são as machambas, tudo isso as montanhas, rios e mares. Exatamente. Significa esta calamidade fez-se sentir na natureza. Exato. Vem de onde vem. Não porque a natureza que criou aquela calamidade, não é isso. E tem outra perspectiva de perceber o termo calamidades naturais. Se formos a perceber assim calamidades naturais, que é uma calamidade que se viu, que verificou-se na natureza, e natureza é o que? É criatura de Allah, é tudo aquilo que Allah colocou e nos rodeia. Os rios, as montanhas, as florestas, tudo isso. Os oceanos, tudo é natureza. Allah colocou isto ao nosso redor, aquilo que nos rodeia. E aí não há nenhum problema. Não estamos a dizer que a natureza é quem criou esta calamidade, não é isso. A segunda maneira de perceber o termo calamidades naturais, e isto é muito perigoso, é que essas calamidades que se fazem sentir, cheias, inundações, terremotos, sismos, fome, seca, incêndios, tudo isso, é a natureza que está... É o resultado da natureza, significa é a própria natureza que está a protagonizar isso. Isto já é mau. Isto é mau. Então, existem várias percepções do termo calamidades naturais. Se nós estamos a dizer com isso que é a própria natureza que está a protagonizar isso já é um erro. Isto vai contra o Tawhid. Se estamos a dizer calamidades naturais, é que é uma calamidade que Allah trouxe, que se verifica, que se manifestou aqui na natureza, aí não há nenhum problema, porque sabemos de onde é que vem, quem é o verdadeiro protagonista desta calamidade, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso é uma série de coisas. Não podemos só tentar dizer que não, é haram dizer calamidades naturais. Depende do conteúdo, depende da maneira, como é que a pessoa... agora, o que está a decorrer hoje, calamidades naturais, se o termo calamidades naturais é esse, dizer que a própria natureza é quem está a criar isto, isto é haram, é contra o nosso aqida, é contra os princípios
muçulmano. Então, o termo calamidades naturais depende do conteúdo. Depende do conteúdo. Agora, as calamidades elas devem ser geridas. Cada estado, cada país tem suas maneiras de como gerir essas calamidades. Na verdade, ninguém quer que haja cheia, ninguém quer que haja terremotos, sismos, tudo isso. Ninguém quer. Mas caso existam, temos que saber como gerir essas calamidades, essas infelicidades. Nós temos um Instituto de Gestão de Calamidades no nosso país, que, alhamdulillah, sempre está pronto, está na linha da frente. Quando se trata de calamidades, proporciona às famílias assoladas, posso dizer, o que elas necessitam, o que precisam. Podemos dizer que estão a prestar os primeiros socorros. E isso já é bom. A humanidade deve ser solidária. E a solidariedade não tem cor. Todos nós somos chamados a sermos solidários. O Nabi alayhi salatu wassalam também ensinou a solidariedade. Ele era solidário. Isto não está alheio ao muçulmano. A solidariedade é uma virtude que foi incentivada no Islã. Não devemos deixar esta solidariedade só para o governo, que não tem que ser o governo a fazer. Mesmo eu sendo capaz de aliviar uma dor de uma família, de um irmão, de um ser humano. E quando se trata de solidariedade, não se olha a religião de cada um. Se um não muçulmano, a sua casa desabou, a sua casa destruiu-se, não podemos olhar se ele é muçulmano ou não. Allah subhanahu wa ta'ala recompensa-nos por cada ação que nós fazemos, mesmo a benevolência aos animais. A benevolência aos animais que são até os animais impuros, que é o cão, o próprio porco, tudo isso. Allah recompensa. Até animais venenosos, que é o escorpião, cobra, tudo isso. A pessoa ser benevolente, salvar a vida dele, Allah subhanahu wa ta'ala aprecia. E sem olhar a confissão religiosa, sem olhar a crença de cada um. A pessoa deve ser generosa, a pessoa deve ser solidária para os servos de Allah subhanahu wa ta'ala, com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, e isso é recompensável. Allah aprecia esta ação. E quando vem alguma calamidade ou alguma infelicidade, temos três tipos de pessoas, três grupos de pessoas. O primeiro grupo são aqueles que, a partir do íntimo, ele detesta e manifesta-se contra aquela calamidade. Detesta com o íntimo e manifesta-se com os membros, com a língua, contra aquela calamidade. E a pessoa começa a falar mal de Allah subhanahu wa ta'ala. Começa a manifestar-se como se fosse alguém que foi injustiçado. Alguns, quando lhes atinge ou é assolado por uma calamidade, ele começa já no seu íntimo que eu fui injustiçado, eu não mereço isso, porque eu? Porque tinha que ser eu a passar isso? Porque tínhamos que ser nós a passarmos isso? E isso é muito mal. E o que a pessoa deve fazer neste caso é pacientar. Por isso nós, no Corão, vemos sempre Allah subhanahu wa ta'ala a proporcionar enormes recompensas aos pacientes. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Wallahu yuhibbu as-sabirin, inna Allah ma'a as-sabirin, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Sempre o Sagrado Alcorão insta as pessoas à paciência. Agora, quando nós temos alguma infelicidade, quando nós estamos perante uma calamidade, cheias, inundações, terremotos, alguma coisa, não precisa aí a pessoa manifestar-se contra como se tivesse sido ou tivesse sido injustiçado. A pessoa está a dizer, não, Allah injustiçou. Eu faço, pior se for uma pessoa que é muçulmana, faz salat, eu faço 5 salat, porque eu, estão aí cheio de pessoas que não fazem salat, logo veio atingir a mim, porque a pessoa já começa, aquilo que o irmão Iate disse na introdução, já começa a acusar o vizinho, criar inimizade, a acusar o trem, o fulano, o secrano, tudo isso. Isso não é bom. Por esta razão, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Laisa minna, veja só, não pertence a nós, quer dizer, não é dos nossos, não é do nosso grupo. Man latama al-khududa, aquela pessoa que, quando for assolada por uma calamidade ou uma infelicidade, latama al-khududa, começa a bater-se, como acontecia no tempo de Jahiliya. Até agora acontece, pessoas, alguma infelicidade começa a rebolar, começa a falar coisas, muita coisa que se fala. O Nabi disse, Laisa minna. A pessoa começa a fazer isto, começa a fazer aquilo, bater-se com ferro, com aquilo. O Nabi disse, não é no nosso comportamento, não pertence, não são dos nossos ensinamentos, e quem tiver esse tipo de comportamento não pertence a nós. O ashaqqa al-juyuba, começa a rasgar roupa, a rasgar camisa, rasga roupa, tira hijab, tira tudo. Isto porque está a manifestar-se contra o musiba, contra a calamidade, contra a infelicidade. O ashaqqa al-juyuba wada'a bida'wa al-jahiliya, e começa já a fazer da'wa, a fazer contrapreces, que acontecia no tempo de Jahiliya. Por que não eu? Por que eu e não fulano? Se, por exemplo, perdeu o filho que às vezes trazia alguma coisa, por que o fulano e não outro? Até começa a substituir. Por que Allah levou este mais velho que me dava celeste, não levou aquele que nem me beneficiava? Tudo isso, muita coisa. Wada'a bida'wa al-jahiliya. Isto a pessoa deve evitar, não faz parte do Islã. E não só, veja só, questão de infelicidade e calamidade não é sinônimo de que Allah gosta ou não de ti. Antes, pelo contrário, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu rida, wa man sakhita fa alayhi sukht. Inna Allah idha ahabba qawman, Allah subhanahu wa ta'ala, quando gosta de um povo, ama um povo, ibtalahum, Allah envia testes para esse povo, testes para testar a nossa paciência. Ibtalahum são chuvas que não acabam, seca, fome, falta disto, falta daquilo, e queimadas, ibtalahum, qualquer calamidade. Ibtalahum. Depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Faman radiya, quem ficar satisfeito. Ficar satisfeito não quer dizer a pessoa tem que dizer: oh, alhamdulillah, a minha casa queimou, oh, alhamdulillah. Não, ibtalá, que significa faman radiya, quem estar satisfeito com o que Allah quis que acontecesse. Nós sabemos que a queda de um crente é aquilo que Allah quer deve acontecer.
Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não quer, não deve acontecer. Se aconteceu, é porque Allah quis. A pessoa ficar satisfeito com a vontade de Allah. A pessoa ficar satisfeita, mesmo que ninguém quer que a sua casa queime ou desabe, faça isso, mas no íntimo sabe que isto aconteceu porque Allah quis que acontecesse. Aconteceu a vontade de Allah. Por isso a pessoa diz: Qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Allah destinou assim e o que aconteceu, o que Allah subhanahu wa ta'ala quis. Faman radiya, quem ficar satisfeito com o destino de Allah, saber que isto está a acontecer porque Allah quis que acontecesse, não porque o fulano, não porque o outro é que está a me feitiçar, não. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Falahu rida. Quem ficar satisfeito com o destino de Allah, com a vontade de Allah, ele estará também satisfeito no dia de Qiyamah e Allah estará satisfeito com ele pela recompensa da paciência que ele teve. Waman sakhita, e quem opor-se à vontade de Allah. Por que assim? Por que está acontecendo assim? Tudo isso por quê? O que eu fiz? Significa que a pessoa está a opor-se, está contra a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alayhi sukht. Allah também estará zangado, estará furioso com esta pessoa. Quer dizer, quando nós estamos perante uma calamidade, temos que tentar conter o nosso nafs, tentarmos conter a nossa língua e tentarmos conter os nossos membros. O nosso nafs, saber que isto vem da parte de Allah. Isto é teste por parte de Allah. E testes não são só calamidades. Testes, não podemos pensar que testes são só calamidades. Não. A abundância também da riqueza é teste. A abundância da riqueza, a abundância da saúde, tudo é teste. Allah subhanahu wa ta'ala está nos a testar com riqueza, com calamidades, com a saúde, com a pobreza. Tudo isso, Allah subhanahu wa ta'ala está a testar-nos. Por isso Allah diz no Coran: وَلَنَبِلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Boas novas aos pacientes. وَلَنَبِلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Medo. Allah vai nos testar com o medo. Algum medo. A pessoa hoje está com medo. Medo por causa da bandidagem entre outras pessoas. Medo de ficar pobre, como algumas pessoas têm medo de ficar pobre, medo de morrer. Tudo aquilo que é medo. Hoje há muita insegurança, há muita intranquilidade. Tudo isso é teste por parte de Allah. بشيء من الخوف والجوع. جوع, fome. ونقص من الأموال, a diminuição da riqueza. والأنفس, das almas, mortes. والثمرات, produção. Allah no fim diz: وبشر الصابرين. Boas novas, dê boas novas aos pacientes. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. Aqueles que quando há alguma calamidade, eles dizem, há alguma infelicidade, eles dizem: Inna lillah, nós pertencemos a Allah, wa inna ilayhi raji'un, e nós a ele regressaremos. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Este é que deve ser o comportamento de um muçulmano. Primeiro deve conter a sua alma, não pensar que isto vem do fulano, não. A pessoa logo deve acreditar de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. O nafs, a lisan, não falar, não pode, como começa a gritar. E a pessoa deve preservar, conter a sua língua, e também deve tentar conter os seus membros do corpo, não se bater, não se fazer nada e não proferir palavras que poderão insultar Allah subhanahu wa ta'ala.
Esta é o primeiro grupo. Aqueles que acham que não merecem aquela calamidade, não merecem aquele musiba, e acham que é uma injustiça. Acham que é uma injustiça. E acerca disso, trouxemos este hadith, onde o Nabi alayhi salatu wassalam disse: "Laysa minna man latama al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliya." O segundo grupo são aqueles que pacientam. O segundo grupo são os que pacientam. Alhamdulillah, eles quando estão perante uma calamidade, pacientam, eles tentam conter o seu nafs, sabem que isto vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, sabem que isto Allah subhanahu wa ta'ala quis que acontecesse, não porque eu sou tão pecador, não porque eu sou muito adorador, a pessoa pacienta, porque a pessoa sabe de que não há nada, aliás, a pessoa sabe que tudo aquilo que me atingiu não era para me falhar, aquilo que me falhou não era para me atingir. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Esta é a aqida. A pessoa deve saber que o que me atingiu não era para me falhar, o que me falhou não era para me atingir. Isto é o aqida. Então, o segundo grupo, eles pacientam e dizem: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala disse: alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quando passasse alguma infelicidade ou alguma calamidade, Allah subhanahu wa ta'ala aconselhou-lhe ou aconselhou a todos nós a fazermos wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Temos que pedir, temos que nos refugiar à paciência. Qualquer calamidade, temos que ser pacientes, termos paciência e irmos no salah, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que aquela calamidade seja a razão de perdão dos nossos pecados, aquela calamidade seja o motivo do aumento dos nossos imanes, aquela calamidade não seja o motivo de nós nos desviarmos do caminho certo, porque as calamidades já desviaram muitas pessoas, as infelicidades já desviaram muitas pessoas. Eu conheço uma família que morreu alguém, um membro da família, por acidente, disseram que não é mahala, foram no curandeiro, quer dizer, aquele musiba aumentou, quer dizer, desviou, além de aproximar a Allah, distanciou-lhes de Allah subhanahu wa ta'ala. Principalmente quando Allah subhanahu wa ta'ala leva na família aquele que ajudava, era motivo de alguma estabilidade, porque sempre na família Allah tira que é motivo de alguma estabilidade da família, traz o sustento aqui, compra isto, compra aquilo. Allah, quando leva aquele, então outros perdem imã. Perdem imã, vão para o curandeiro procurar saber por quê. Depois daí vem aquelas inimizades, porque é a tia, porque é a avó, porque é este fulano, porque é o mais velho, porque é a mais nova, porque é a viúva, porque muita coisa. Porque sempre tem que existir algum culpado. Onde está o imã? Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Aquele imã do crente, saber que qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Allah faz o que quer. Ninguém é eterno aqui, nesta face da terra. Só se ele morresse quando? Depois de quanto tempo? Nós temos que sempre ter cuidado, termos muito cuidado. Então, este é o segundo grupo, aqueles que pacientam, sabem que isto vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos aqui também há certas virtudes. Quando a pessoa pacienta, o Nabi alayhi salatu wassalam, o que disse no hadith, disse: ma min muslimin,
Este hadith é narrado por Salama. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma min muslimin", qualquer muçulmano, todo muçulmano, ou não há nenhum muçulmano, tusibuhu musiba, que lhe atinge ou assola alguma calamidade ou alguma infelicidade, fayaqul ma amarahu Allah, depois a pessoa dizer o que Allah subhanahu wa ta'ala lhe ordenou. O que é isso? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. A pessoa dizer inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, depois dizer o seguinte: Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa Allah lahu khayran minha. Quem proferir essas palavras depois de uma calamidade, depois de uma infelicidade, dizer inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, depois acrescentar o seguinte: Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, wa akhlif li khayran minha illa ajarahu Allah fi musibatihi. Allah subhanahu wa ta'ala irá, no lugar deste musiba, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer uma coisa melhor. E a narradora deste hadith diz o seguinte: quando morreu o meu marido, que é Abu Salama, e eu proferi as mesmas palavras, eu disse inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Allah deu-me um marido melhor. Um marido melhor. Quem é esse marido que Allah deu a essa mulher que proferiu essas palavras? É Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul casou-se com ela. Casou-se com ela. Então, isto só requer fé, requer imã. Quem proferiu esse dizer foi Salama. Exatamente. Foi Salama que disse isso. E era casada com Abu Salama. Eles tinham um filho chamado Salama. Exato. Exatamente. A mãe chamava-se Salama e o Abu Salama morreu. E seguiu o conselho do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Proferiu essas palavras e pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para que no lugar do marido trouxesse um outro marido melhor que o seu marido. Nós temos que ter esta... A pessoa perdeu o seu marido, diz inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Pessoa pedir a Allah subhanahu wa ta'ala com essas palavras, Allah vai lhe dar um esposo melhor, uma esposa melhor. É assim, é a vida. Esta é a tradição da vida. Allah subhanahu wa ta'ala quis que isso acontecesse. E esta é o pagamento daquele que tem paciência. Aquele que tem paciência. Por isso Allah diz: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Allah gosta dos que têm paciência. Allah está juntamente com aqueles que têm paciência. Boas novas àqueles que têm paciência. Então, por isso temos que ter mesmo paciência. E na parte do caso na injustiça, a pessoa pode pacientar? Quer dizer, está sendo injustiçado, ele poderá pacientar? O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: nós, walillahi al-mustaka, nós temos que apresentar as nossas dificuldades a Allah subhanahu wa ta'ala. Alguém foi injustiçado, levanta as mãos. Allah, eu fui injustiçado. Allah vai quem vai resolver. A pessoa, e nós sabemos que o da'watul madlum, não há barreira. Exato. Exatamente, não há barreira. O da'wa, o doa do injustiçado perante Allah é aceito, não há barreira. E a pessoa, por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man dhulim. Allah não gosta que a pessoa, posso dizer, manifeste-se com palavras de la'na, palavras illa man dhulim, excepto aquele que foi injustiçado. Significa aquele que foi injustiçado já foi autorizado fazer dua contra o injusto. Fazer dua contra a pessoa que lhe injustiçou. Illa mandulim. Excepto aquele que foi injustiçado. Esse sim pode proferir essas palavras de contraprece.
contra a doença. Quer dizer, nós temos que pacientar tudo que provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que provém de Allah subhanahu wa ta'ala temos que pacientar. E nós sabemos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, até perante um governante tirano, injusto, o Nabi disse: "Esperou, tenham paciência." Pessoa, mesmo que levem tua riqueza injustamente, mesmo que te batam injustamente, mesmo que a pessoa, por exemplo, está perante as autoridades, foi decretado que você é culpado enquanto você é inocente, tem que pacientar. Yusuf alayhi salatu wassalam foi perante as autoridades, foi preso, ficou preso quantos anos? 7 anos injustamente. Ele levantou as mãos, Allah abriu as portas e tornou-se no rei do Egito. Por isso nós temos que pacientar. Temos que pacientar. Será que eu posso pacientar minha esposa cheia, que me injustiça? Claro. Ela é minha esposa. Exatamente. A pessoa tem que sempre pacientar pelas injustiças. Com isso, não quer dizer a pessoa não deve reclamar ou não deve pedir o seu direito. Nós sabemos que uma mulher foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, dizendo que o seu marido não lhe dava de vestir, não lhe dava de comer o suficiente. Ela sentiu que não, este homem tem, isto não é suficiente, então está injustiçado. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Khudi ma yakfiki bil ma'ruf wa ahlaki bil ma'ruf." Tens que levar aquilo que for suficiente para ti e para a sua família, bil ma'ruf, mas por bem. Não pode sabotar, não deve sabotar. A pessoa está autorizada a pedir os seus direitos, a exigir os seus direitos, mas sempre deve ser bil ma'ruf. Bil ma'ruf, por bem, por vias legais. Por vias legais, bil ma'ruf. Não está proibida a pessoa exigir os seus direitos. Não é isso que nós estamos a dizer. Não estamos a dizer que a pessoa deve se contentar com a injustiça. Não. Existem momentos que a pessoa nem deve permitir a própria injustiça. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse isso, estava a dizer naqueles momentos em que a pessoa não tem autoridade. Não tem como. Por exemplo, perante um governo, o que é que eu vou fazer perante o governo? Não tenho autoridade. A autoridade está nas mãos do governo. Então, nessas circunstâncias, a pessoa não tem como se não pacientar. Mas, se eu tenho possibilidade de impedir a injustiça, se eu tenho poder de impedir a injustiça, tenho que impedir a injustiça. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." E dhulm é munkar. Quem notar alguma injustiça, alguma imoralidade, deve impedir com as suas mãos. Falando, aconselhando que não, irmão, isto é injustiça, isto é dhulma. Não pode ser assim. Não quer dizer que a pessoa deve se contentar. Estas são essas circunstâncias. Irmão estava a dizer que a sua esposa está sendo injusta. Você tem autoridade em casa de impedir. A pessoa deve impedir a injustiça. Que não é assim. Não é ficar de braços cruzados, que não vou me contentar com a injustiça. Tenho que pacientar. Não. A pessoa, quando tem como impedir, é como, por exemplo, mesmo as próprias calamidades. Aconteceram. Isto. Há como a pessoa mitigar essas calamidades, há como a pessoa gerir essas calamidades. Se houver maneira que há um rio que sempre, quando sobe o seu caudal, provoca danos à sociedade, temos que tentar maneiras de impedirmos, ou colocando uma vedação, alguma coisa, para impedir os danos daquele rio. Não é para calamidade, temos que nos contentar. Há meios, há maneiras de como gerir, há formas de como mitigar e impedir essas calamidades. Este é o segundo grupo, o paciente. E temos o terceiro grupo, que é o satisfeito. Aquele que fica satisfeito com as calamidades. Exatamente, com as calamidades. E temos
este terceiro grupo, está a ter paciência. Aquele que manifesta-se contra. O segundo está a pacientar. O terceiro está satisfeito. E quando dissemos o termo satisfeito aqui, não significa que a pessoa não esteja triste, não fique triste. Fica satisfeito, e este é o grau mais elevado e mais desejado. Ficar satisfeito com aquilo que foi a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que a pessoa diz, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Exatamente. Raditu billahi rabban. Eu estou satisfeito com Allah subhanahu wa ta'ala, Ele como Senhor. Ele é absoluto. Faz de mim o que Ele quer. A pessoa tem isso no seu coração. Essa é a aqida. Tem isso no seu íntimo. Que eu estou satisfeito com raditu. Estou satisfeito com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas com isso, posso fazer algumas coisas para evitar que isso venha a acontecer. E eu só queria, antes de terminar, dizer o seguinte. Repisar e reiterar o seguinte. O fato de a pessoa estar envolvida ou ser assolada por uma calamidade, não quer dizer que isto a pessoa não tem imã, porque nós temos esse tipo de, às vezes, esse tipo de pensamento. Quando alguma coisa atinge que nós não gostamos, isto é lana, isto é lana, isto é zanga de Allah. Quando a mesma coisa atinge aquele que nós amamos, isto é teste, é rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. As calamidades são as mesmas, a dor é a mesma, mas as recompensas podem ser diferentes. Todos nós podemos ser assolados pela mesma calamidade, numa sociedade ou numa comunidade, a mesma calamidade, mas todos nós perante Allah sairmos diferentes. A mesma calamidade ser rahma para alguns e ser castigo para os outros. Isso quem sabe é Allah subhanahu wa ta'ala. Não temos uma coisa chamada, por exemplo, esta calamidade é para os fulanos, a não ser aquilo que já foi definido no Coran, como o povo de Lot, nós sabemos, como que Allah subhanahu wa ta'ala os destruiu. Qarun, por exemplo, o Coran fala, mas hoje em dia podemos ser assolados todos nós pela mesma calamidade, cheias. Agora, como é que vamos definir que essas cheias é zanga, essas cheias é rahma, é misericórdia? Isso depende de cada um. Há alguns que encaram aquilo, para eles pode ser rahma. Como é que vai ser rahma? Se nós seguirmos esses ensinamentos que o Nabi alayhi salatu wassalam, não manifestar contra, não fazer nada, começar a rasgar isto, aquilo. E a mesma calamidade para os crentes que sabem que isto é obra de Allah. Isto aconteceu porque tinha que acontecer, pacientam e recitam os duas, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Isto já para os crentes é misericórdia e é rahma. E outro conselho que queria deixar, que no momento das calamidades, prezados irmãos, nós como muçulmanos somos chamados a fazer parte na mitigação e também na gestão dessas calamidades. Não devemos só deixar para esses outros. Não. Nós também somos parte integrante desta comunidade. Nós temos que fazer o bem, sem olhar a religião de cada pessoa. O que nós temos que fazer é sermos solidários e com isso Allah subhanahu wa ta'ala vai nos recompensar. Esta é uma oportunidade. O momento das calamidades é uma oportunidade de nós mostrarmos a nossa solidariedade, a nossa benevolência, a nossa generosidade. Os muçulmanos não devem estar à margem, estar de lado, dizer que não, isto não me diz respeito, isto é só assunto do governo, isto é assunto de outras instituições ou de outras entidades. Todos nós temos que fazer parte dessa ação
nobre. Estou a falar isso porque estamos no tempo, na época chuvosa, que cai casa aqui, cai principalmente as casas de construção precária. Se nós pudermos, temos que sempre ajudar. Temos que sempre ajudar e não deixarmos para o outro, porque isto é uma oportunidade também da pessoa arrecadar as recompensas. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan, Sheikh Abdulmajid Antônio. Depois é caro telespectador, amigo ouvinte, que está em nossa sintonia. E é assim que estamos lhe proporcionando, esquece o nosso programa Islam em Foco da Hack TV. Portanto, estamos a transmitir em simultâneo com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Estamos a falar do nosso tema em destaque, como gerir as calamidades e infelicidades. Nós acompanhamos atentamente, portanto, para diferenciar essas coisas. Portanto, como dissemos, segundo a explicação, a pessoa pode proferir dizendo que são fenômenos ou são calamidades naturais, não é? Mas como explicar? Como detalhar que são calamidades naturais? Será que ao dizer que são calamidades naturais você tem aquela intenção de contrariar aquilo que ordenou Allah subhanahu wa ta'ala que acontecesse ou não? Então temos que saber mesmo explicar que quando a pessoa for a comentar, a falar, a dizer que são calamidades que estão a se verificar, será que essas calamidades provêm de Allah subhanahu wa ta'ala, o ser humano? E nós acompanhamos aqui atentamente, porque na verdade quando somos assolados portanto, algumas calamidades, algumas infelicidades, cada um só fica a lamentar, a levantar a voz, a culpar o outro, portanto, até saindo desde que é a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, portanto, caro telespectador, amigo ouvinte, vamos observar o nosso intervalo. Não te esqueça, a segunda e última parte. Estaremos de volta para o nosso contacto de interação. Não saem daí, até já, inshallah. Sincera desculpas, dizia. Estamos a falar, portanto, para si que acaba de sintonizar, através da Rádio Hack TV, aqui no seu programa Islam em Foco, portanto, de como gerir as calamidades e infelicidades. Exato, e acompanhamos aqui os grupos, que são 3 tipos de grupos. Quando são assolados, tem a sua maneira de se posicionar e o seu posicionamento. O primeiro grupo, quando é assolado, portanto, dessas calamidades e infelicidades, ele só fica a comentar
a lamentar, a fazer, a desfazer, e ele nem reconhece que isto aqui provém de Allah subhanahu wa ta'ala, e este grupo sabe que está a cometer perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, outro grupo tem que a ver com aqueles que são os reconhecimentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, quando é assolado, ele pacienta e sabe que tudo isto aqui provém de Allah subhanahu wa ta'ala, paciente, e tudo devolve para Allah subhanahu wa ta'ala, não culpa nenhuma pessoa, e ele consegue controlar seus ânimos. O terceiro grupo, que é o último, tem a ver com aquele que fica satisfeito com esses testes, essas calamidades e infelicidades. Ele fica satisfeito porque tudo provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, só uma questão que fica no ar: onde é que você está entre esses grupos que nós mencionamos? O primeiro grupo só fica a lamentar, não reconhece que as calamidades provêm de Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo grupo, ele portanto, pacienta, porque sabe que provém de Allah subhanahu wa ta'ala. O último grupo, ele fica satisfeito com os testes de Allah azza wa jalla, que são as calamidades e felicidade. Podemos começar a se formar no canal de... Exatamente, já sabem que... João Madagascar. Então, aqui em Moçambique, eles calculam. Aqui em Moçambique, mais ou menos, pode por aí assolar a partir das 22, ou com este nível de calor que se assola no canal X, amanhã, com o percurso do sol, pelo menos teremos até 20 e tal, ou 30 e tal graus, tudo. São previsões. E é sempre bom, é pena que estamos num país laico, nos países islâmicos, eles sempre dizem Insha'Allah. Insha'Allah. E é sempre bom, quando se fala de previsões, acrescentar a palavra Insha'Allah, se Deus quiser. Então, eu queria contribuir essa ideia aí. Sim. Eu sou islã, então entrei no islã, eu tenho minha família. Então, aquelas famílias andam a mulher, não querem chegar na minha casa. Então, queria dizer, me dar uma ideia, o que eu posso fazer com aquelas famílias. O que tens com a sua família? Sim, a família anda a me humilhar, falar de mim por causa de entrar no dele. Eles, então, andam a me humilhar, sentam eles, em família, falam coisas que não está dentro do dele. Então, o que eu posso fazer com aquela família? Jazakallahu khair, irmão Juma, fica em nossa sintonia, o essencial ficou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exatamente, só para, antes da questão do nosso irmão Juma, uma pessoa ser escolhido, ser empossada por um cargo, pode ser ou não teste para ele? Tudo é teste, tudo, ni'ma de Allah, bênção de Allah, tudo é teste. É teste. Exatamente, temos que saber, por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala do Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam, diz: Hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur. Isto é ni'ma de Allah, é fadl de Allah, vem da parte de Allah. Tudo que Sulaiman tinha, diz: Hada min fadli rabbi. Depois diz: liyabluwani a ashkur am akfur. Exatamente. Então, seja, tudo aqui no mundo é teste. É saúde, é teste. Se você vai agradecer a Allah ou não. Allah te deu saúde. Doença é teste. Se você vai pacientar ou não. Riqueza é teste. Se você vai agradecer a Allah ou não. Pobreza é teste. Se você vai pacientar ou não. Entre paciência e gratidão. Paciência e gratidão. Então, por isso, liabeluani a ashkur am akfur. Ingratidão ou gratidão. Nós temos que sempre ser gratos e não sermos ingratos. Por isso, a pessoa que recebe este cargo, isto é uma responsabilidade, ao mesmo tempo é um teste. Como é que você vai gerir isto tudo? Não. Só para finalizar mesmo o comentário, alguns conselhos para o nosso irmão João do Cursor. Dizer que ele tem que continuar. Veio um homem também assim mesmo, tenho família que não gosta de mim, ter com o Nabi, e tenho família que não gosta de mim, tento ligar os laços familiares, eles cortam sempre. O que eu tenho que fazer? Tenho que parar. O Nabi disse: se o que estás a falar é verdade, então parece que tu estás a dar a eles
o carvão do fogo de Jahannam. Por isso, cada um dá o que tem. Eles não têm maldade, vão dar sempre maldade. Então, a pessoa tem bondade, sempre tem que dar também a bondade. Por isso, irmão, não deve deixar de visitar a eles, falar com eles, tudo isso. Eles sempre vão continuar a te odiar porque você ficou muçulmano. Allah diz no Corão: eles nunca vão ficar satisfeitos enquanto você não seguir o caminho deles. E não podemos seguir o caminho deles. E eles significa que nunca vão ficar satisfeitos. Então, se nós esperarmos eles ficarem satisfeitos para nós sermos bondosos para com eles, então isso é algo que não vai acontecer, porque eles jamais ficarão satisfeitos. Isto é que mesmo o caminho deles. Estão a seguir o caminho deles normal, porque este dini sempre foi odiado. Não? Nós falamos de coisa, paciência, Sheikh. Exato, tem que ter muita paciência. Isto é teste mesmo. Você abraçou o Islã e os seus familiares ainda não abraçaram. Tem que pedir a Allah para que guie eles entrem no Islã. E se for a receber insultos, humilhações, ele não pode devolver, Sheikh? Não pode devolver e tem que pacientar. Afastar-se. Para últimas considerações, Sheikh, finalizarmos? Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos concedido esta oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, partilharmos estes conselhos, e agradecer a todos que ligaram e todos que estavam ligados a este programa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khaira mais uma vez, Sheikh. E hoje falamos de como gerir as calamidades e infelicidades na voz do nosso brilhante Sheikh Abdulaziz Antônio. Acompanha a restante programação da Hack TV e a Rádio Hack. Até uma próxima oportunidade, inshallah. À mesma hora. Jazakallahu khaira pela companhia e preferência. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.